bem-vindas. Meu nome é Aleluia Eringer, sou professora, doutora em educação e diretora do Colégio Santo Agostinho. Hoje nós vamos conversar sobre pandemia, escola e família. Ainda no ensino remoto, os especialistas já alertavam que a primeira coisa a ser feita no retorno ao presencial seria, para além do diagnóstico das lacunas na aprendizagem, o acolher e cuidar da dimensão socioemocional de toda a comunidade. Nós já estamos de volta há algum tempo e hoje nós temos a real dimensão dos impactos que o isolamento social, a proximidade com a morte e as demais perdas em todas as esferas da vida trouxeram. Há um discurso unânime entre os educadores que estão atuando nas salas de aula, da educação infantil ao ensino médio, bem como as suas famílias, de que o vento mudou de direção e há algo novo no ar. Muitas situações de incivilidade, até então superadas, voltaram à tona. Estamos tendo que reaprender a conviver. Esse é o contexto que nos fez procurar a Thelma Vinha. Ela é pedagoga, doutora em educação, professora da Unicamp no Departamento de Psicologia Educacional, desenvolve pesquisas sobre clima escolar, problemas de convivência, relações interpessoais e desenvolvimento sociomoral e emocional. Ela é coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, GEPEM, da Unicamp, e que nos apoia no Programa de Convivência Ética do Colégio Santo Agostinho. É autora e coautora de artigos e livros, dentre tantas outras coisas bonitas e interessantes que construiu ao longo de sua vida como pesquisadora. A Thelma é o tipo da pessoa que toda escola gostaria de ter por perto. A forma serena e sábia como ela decifra problemas complexos nos traz esperança e faz a educação parecer algo possível. Então, seja muito bem-vinda, Thelma, à Aldeia que Educa. Para nós, do Colégio Santo Agostinho, é uma honra poder dividir com você, ouvi-la, sobre alguns temas que têm afligido os educadores, as famílias, as crianças e os jovens. Eu que agradeço, Aleluia, não só a oportunidade de conversar com educadores, família e escola, sobre essas questões que tanto têm nos afetado, como pela generosidade da apresentação, pelo carinho com que você me apresentou. Obrigada. Você sabe que é verdade. A pergunta que eu queria te colocar, já fazendo aí um recorte, são as nossas crianças e os adolescentes. Como que eles foram impactados? Qual que é a parte que cabe a eles? E como que isso tem afetado essa relação consigo mesmo, com a família, com a escola? O que você tem estudado, Thelma, em relação a esse assunto? Essa questão é bastante importante, porque muitas vezes a gente atribui aos meninos, aos adolescentes e aos jovens como se fosse uma vontade, preguiça. Atribui a personalidade o que não é personalidade, mas é um efeito psicológico. Então, é importante que a gente entenda a convivência social para o adolescente, particularmente para esse grupo, ele é algo fundamental para o bem-estar e para o desenvolvimento. E eles tiveram os espaços de lazer, e mesmo restrito, eles perderam esses espaços e tiveram uma forte redução do convívio com os colegas. E o que aconteceu conosco e com todo mundo, mas para eles tem um impacto muito grande, é o que a gente chama de perda de laços fracos. Laços fracos é assim, você tem o seu círculo familiar, você tem um amigo muito próximo, você tem a relação afetiva, de amor, né, romântica, mas os laços fracos são os amigos distantes, os colegas, aqueles conhecidos, aqueles que você não vê com frequência, né? Só que ele é o crush, a paquera do adolescente. Ele é a possibilidade de conhecer gente nova, de ampliar o mundo. E eles são tão importantes para o nosso bem-estar como os laços fortes. Por meio desses laços fracos é que ele e nós, né, nos conectamos com outras realidades, que a gente tem novas possibilidades de inovar, de empatia. Então, o que foi acontecendo é que porque você não vai para uma pessoa que você vê quase vê só de vez em quando e que você paquera, etc. Você não vai mandar uma mensagem. Só que essa pessoa você vai perdendo. Então,
obviamente que esse processo demorado trouxe um sentimento de não pertencimento. Então eles diziam, ninguém mais me convida, eu não tenho mais amigo, né? E pertencer a um grupo, a uma tribo, é fundamental para eles, né? Um sentimento de solidão e um aumento da inabilidade social. Então, as reações são mais impulsivas, as interações online, elas são de natureza diferentes da presencial. Então, por exemplo, online, eu não preciso responder na hora, eu dou vácuo, eu posso ler a resposta antes de falar, eu não estou vendo o rosto. Quando você está numa relação presencial, você tem que regular a tua emoção, você não pode fazer careta, você tem que ouvir um argumento e responder na hora, você faz leitura da face do outro. Então, são habilidades diferentes. E eles fizeram muito tempo com relacionamento online, né? Então, os estudos têm mostrado que eles tiveram vários efeitos negativos que foram ampliando conforme a pandemia demorou, né? Então, se você pega os mesmos estudos que fazem logo no começo da pandemia, depois eles vão indo por pulso, né? Eles vão mostrando que metade dos jovens, de 16 a 24 anos, eles apresentaram sintoma de tristeza, de depressão e de ansiedade. Mas como é que você sabe que eles estão, né? Você começa a ver choro fácil, às vezes conduta mais agressiva, dificuldade de concentração, irritabilidade, por exemplo, mudança de humor, instabilidade, perturbação no sono. E esses estudos mais em longo prazo, eles mostram que com o tempo, os estudantes, aí entram crianças de 4 a 18 e adolescentes de 4 a 18 anos, eles foram ficando mais agitados, eles foram ficando mais tristes, mais nervosos, tiveram mais medo, ganharam mais peso e perderam interesse na escola. Novamente, as meninas apresentaram mais dificuldades. Elas ganharam mais peso, elas dormem mais, elas ficaram mais tristes, mais quietas, mais nervosas e tiveram mais medo que os meninos. A diferença é que os meninos, eles usam muito mais uma agressão externalizada e as meninas, elas vão se recolhendo, né? A única coisa que os meninos apresentaram ainda como efeito psicológico pior do que as meninas é perda de interesse de ir para a escola, perda de interesse em aprender. Eles até queriam ir para a escola, mas no sentido do grupo social, né? Só que, quando se olha os dados relacionados ao tempo de internet, mais de 1/3 dos participantes ficavam mais de 8 horas por dia nos aparelhos eletrônicos, inclusive criança. E muitos estudantes, inclusive crianças, dormiam depois da 1 da manhã durante os dias de semana. Mas a ideia não é em nenhum momento criticar a família por isso, muitas vezes era o que era possível naquele momento. Naquele momento de pandemia, você tinha que trabalhar online, tá certo? Eles tinham... Então, o que era possível? Muitas vezes, num apartamento, o que era possível era ainda usar os recursos de tecnologia, de tela, para conseguir, de alguma maneira, entreter, distrair, né, um impacto menor. Só que é óbvio que isso gera efeito. Um dos efeitos, por exemplo, nas crianças, as crianças pequenas, até 6 anos, o tempo de tela, ele muda, ele não permite o que a gente fala construção do real, que é uma construção do espaço, do tempo, das relações causais, porque a velocidade do tempo de tela, a causa e efeito da tela, o espaço no mundo virtual, ele é completamente diferente do mundo real. Então, é fundamental que essas crianças tenham cada vez mais espaços para correr, para brincar, caixas para subir, né? Se obrigue a sair da tela, porque isso vai implicar assim, um esforço grande, porque eles não vão querer, porque eles estão adaptados a isso, tem dependência disso. Quando você vai para a escola, prestar atenção numa aula exige um esforço desses meninos muito grande, porque quando eles estavam em aulas com tela, eu estava na tela, mas ao mesmo tempo eu estava no celular, estava passando uma série, me distrai. Então, é outra velocidade, é outra interação. Então, a gente tem que saber que eles tiveram um esforço adaptativo para a pandemia e a gente terá que solicitar um novo esforço adaptativo no sentido de construir novas estruturas, novas habilidades, para modificar os esquemas que eles usam para se adaptar ao mundo. Agora, Aleluia, olha o valor da escola, né? Teve um estudo
que comparou os efeitos de sintomas mentais de jovens que já apresentavam, antes da pandemia, hiperatividade, problema emocional, problema de conduta, de relacionamento, isso antes da pandemia. Esse mesmo grupo foi acompanhado durante a pandemia. E olha como a escola teve um fator protetivo, porque eles não encontraram uma associação entre aula remota e sintoma mental. Então, os que participaram das aulas remotas tiveram menos problema de desatenção e hiperatividade do que aqueles que não acessaram as aulas. Então, a conclusão desse estudo, ele saiu agora em 2022, mostra que durante a pandemia, os fatores que mais influenciaram a saúde mental dos alunos foi o fato deles já terem problemas prévios, as dificuldades enfrentadas, e também, além dos problemas prévios, as dificuldades que eles enfrentaram na sua família, né? Desde o estresse, perda do rendimento, etc., e o sexo. De novo, as meninas apresentaram um pouco mais que os meninos. Então, veja como a escola, ainda que remotamente, esses meninos saírem da cama, terem que fazer aula, terem que ter uma rotina, interagir de alguma maneira, isso foi um fator protetivo que teve na saúde mental dos meninos, né? Então, nós precisamos ter consciência de que esses processos vão levar muitas vezes meses e talvez anos para se mudar, tá certo? E também tem uma pesquisa interessante que mostra das crianças menores, né? Que mostra que elas têm muito, elas chamam as crianças pandêmicas, por exemplo, os pititico, eles apresentaram atraso de fala. E atraso de fala porque eles interagem com o adulto, né? Eles apresentam muita dificuldade de interação social com as crianças da mesma idade, porque eles não tiveram, né? Então, eles não têm essa habilidade, muitas vezes, social de iniciativa, de resolver, de ir lá. Outra dificuldade que eles estão tendo, às vezes, é com coordenação motora, porque muitas vezes faltou espaço ou atividades físicas necessárias para esse desenvolvimento corporal. Outra coisa que eles têm é uma maior dependência dos adultos para resolver o conflito ou qualquer situação, porque eles solicitavam, eles conviveram com os adultos. Então, isso tudo vem para a escola. Só que, por outro lado, o que é muito animador é que essas crianças e jovens têm uma capacidade muito maior de resiliência do que nós. Então, se o ambiente for positivo, se ele for acolhedor, se ajudar essas crianças e jovens a ressignificar suas experiências, se o ambiente na escola, no meio da família, ele focar nesse cuidado, nesse acolhimento, eles conseguem se desenvolver e superar com muito mais facilidade essas situações. Então, não existe essa coisa de uma geração perdida, isso não existe, certo? Então, a capacidade humana de resiliência, principalmente dos mais novos, ela é muito grande. Como que a família e a escola podem juntos aí trabalhar tais questões? Como que nós podemos aí tornar essa passagem, esse vale, né? Como que a gente pode atravessar esse vale com mais serenidade e fazendo valer de fato a aldeia que educa, que somos todos implicados e comprometidos com as crianças e os jovens. E você traz muito bem uma ideia dessa aldeia que nós nos complementamos e nós nos educamos e nós nos acolhemos, né? Primeiro é fazer valer isso, né? Que eu acho que é fundamental, porque mas fazer valer isso significa que a família e a escola têm funções muito diferentes, apesar de complementares, né? Então, a escola, profissionais de educação, aprendizagem do espaço coletivo, né, da vivência coletiva, a família é meu filho privilegiado, indivíduo, aquele que eu olho, mas eu lido, né, então nós temos funções diferentes. Então, aqui com meu filho é valores da minha comunidade, valores da minha religião. Na escola são valores socialmente desejáveis, de respeito, de justiça, né? Então, se por acaso a mãe ensina o seu filho, por exemplo, que a questão da homossexualidade é algo que não é natural, entre aspas, tá? A escola é que vai trabalhar com ele, com essas pessoas, justamente essa ideia do respeito, da diversidade, né? Então, justamente a escola transforma muitas vezes alguns valores no sentido, quais são os valores de um coletivo,
de uma sociedade, em valores de uma sociedade democrática, né? E o que eu queria dizer é que, primeiro, tanto a família como a escola precisam trabalhar. Não dá para botar mais pressão, você está entendendo? Assim, não dá para dizer, vocês deviam estar fazendo isso, vocês deviam estar fazendo aquilo, que é o que você colocou. A gente está atento e fazendo o seu melhor. Você já fazia antes, quanto mais agora, que tem um conhecimento que antes não se tinha. Só que se a escola move toda a sua estrutura para ficar desgastando, e não que o diálogo com a família não seja fundamental, mas é típico da nossa sociedade do cansaço, está apontando coisas que faltam, e que tem que dar conta, e que tem que dar conta, e que tem que dar conta, e essas coisas só geram mais ansiedade e não permitem algo que vai ser fundamental, que eu vou trazer, que é planejamento de ações e segmento dessas ações, porque do contrário você está o tempo inteiro catando os pratos, mas você não planeja a reposição disso, né? O colar esses pedacinhos. Então, uma questão que nós temos que pensar enquanto família e escola é o que essas crianças e jovens precisam efetivamente nesse momento, né? Então, o que eles precisam é reelaborar e ressignificar suas vivências. Aquilo foi ruim, então vamos falar sobre isso, vamos viver sobre isso, vamos ter escuta, vamos nos amparar. Então, não dá para a família proteger demais ou achar que uma certa melancolia está errado, ou atuar como fazia antes, ignorando essas questões como se a gente fosse voltar à normalidade. A mesma coisa a escola. Queria trazer que educação é relação humana. E é esse enfoque da relação humana na família e na escola que eu acho que é importante. Um primeiro aspecto é cuidar do que a gente fala das relações interpessoais, que é a família, que é a escola. Cuidar das relações interpessoais, a gente chama inclusive de foco na qualidade da relação. Ela implica em você se preparar, inclusive, porque antigamente a gente não tinha muitas ferramentas para atuar. Atualmente nós temos ferramentas para melhorar as relações. E a primeira coisa é entender que todos os sentimentos são permitidos, podem ser colocados, são válidos. Os atos é que se regula. Eu posso sentir raiva, que eu não posso socar. Eu posso estar irritado, que eu não posso tratar o outro mal. Então, a ética, ela deixa muito claro, não existe sentimento bom ou ruim, é da natureza humana. E você não precisa ter justificativa para sentir o que você sente. Você sente, aleluia, lida com as coisas, tá? Eu lido com outro completo. Aquilo que me afeta pode não te afetar, mas me afeta. Então, construir uma relação com o outro implica em reconhecer que os sentimentos, que as dores, as alegrias são legítimas. E aí que a gente fala da necessidade de uma escuta que é ativa. A escuta ativa vai muito além de só ouvir, né? É uma ideia mesmo de uma atitude de acolhimento. Então, a escuta ativa, que a gente fala, uma escuta ativa, uma escuta empática, não precisa ser o tempo inteiro, em alguns momentos. Em alguns momentos em que o outro não está bem, esse outro pode ser compreensível. Alguns momentos em que, por exemplo, eu já me vi com meu companheiro me contando alguma coisa, eu estou no celular, ou eu estou pensando nas coisas que eu tinha que estar fazendo e não estou fazendo. Veja como isso nos afeta enquanto sociedade, né? Imagina que eu vou ficar aqui sentada, por exemplo, ouvindo uma questão que aconteceu, né? Em vez de eu tinha que entregar tal coisa, eu tinha que fazer, eu tinha que levar no médico, eu tinha que marcar consulta. Então, a gente vai num automático que, como assim? Que bom que ele está querendo compartilhar aquilo comigo, e como é que eu reajo a isso? Então, é uma escuta que tem que ser sem julgamento, é uma escuta em que você pensa junto e não pensa pelo outro, em que você tem uma postura de disposição. Para isso, uma das coisas que a gente diz que é fundamental, não vai dar para aprofundar, óbvio, é o estudo da comunicação. Estudo da comunicação não violenta, estudo da comunicação da mensagem eu, porque nós não fomos educados para usar uma comunicação construtiva. Muitas vezes a gente acha que amor é dar crítica, é dar conselho, é dizer o que eu tenho que fazer. Eu, como mãe, muitas vezes eu ligo a mãe em tempo integral. Você já catou tal coisa? Você já fez? Mas você já ligou, né? Você fala, eu sou muito chata. Então, nós precisamos nos comunicar nos conflitos, no cotidiano, de uma outra forma.
E uma das formas, quando se estuda a estratégia de comunicação, que eu acho que vale muito a pena enquanto comunidade, qualquer pessoa que se transforma as relações, você consegue ser muito mais coerente com a tua intenção e a interpretação do outro. Quantas vezes você não é bem intencionado, tu vai conversar com o teu filho e ele fala, você está interferindo na minha vida. Então, não era essa a tua intenção é ajudar, mas eu preciso saber traduzir a minha intenção numa comunicação que possa ser melhor compreendida pelo outro. Então, para isso, os estudos de linguagem seria muito bom. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Um tipo de linguagem que a gente aprende, que utiliza em aula, que utiliza na relação, é a linguagem descritiva. É uma linguagem que você não julga, que você fala com a situação e não personalidade ou caráter. Você diz assim, por exemplo, não é esse quarto está uma zona, você é desorganizado mesmo, isso aqui é um chiqueiro. Não, estou vendo roupas espalhadas no chão, sapatos fora do lugar, pratos, né? E essas coisas precisam estar todas no lugar. Você descreveu e não falou da personalidade. A gente usa muito a descrição o tempo inteiro, né? Quando você descreve, por exemplo, ela ajuda muito o outro. Por exemplo, eu vou com minha filha no shopping, aí a minha filha faz de conta que gosta de um vestido de amarelo de bolinha azul e laço verde. E eu acho aquilo um horror. Aí eu posso falar para ela assim, não acredito que você vai pagar ainda para se vestir igual um pacote de presente. É muito brega. Quando você faz isso, você criticou, você falou da personalidade. A comunicação descritiva, você não faz julgamento. Então você diz assim, mas não é que você não dá a sua opinião, você não fala da personalidade. Por exemplo, eu posso dizer, você gosta de cores muito fortes, que contrastam, né? Eu já prefiro cores mais discretas, tom sobre tom. Você deu a sua opinião, mas não cortou o vínculo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente briga por besteira, né? Então, a criança acorda bem mal-humorada porque está cansada, vai tomar um leite achocolatado que você fez igual, você faz todos os dias, e ela fala assim, tá muito doce, não vou tomar. Aí a gente começa, tá doce nada, eu pus exatamente a mesma colher que eu ponho, tá doce, não vou tomar. Ah, vai tomar. Não, aí começa, tá certo? Uma briga. Linguagem descritiva, você repete. Ah, entendi. Você disse que o leite com chocolate está muito doce, que você não vai tomar. Aí depois eu não vou tomar, tá muito doce. Eu entendi, tá muito doce. Então, e não faz nada. Então, assim, a linguagem descritiva, ela evita muitas vezes contendas desnecessárias. E ela se traduz também em outras técnicas, por exemplo, na escutativa, que é uma escuta empática. É quando o outro tem um problema, seu aluno, seu filho, seu colega de trabalho, seu companheiro, sua companheira, em vez de você dar palpite ou ficar mudo sem saber o que fazer, a escutativa é quando você escuta o que a pessoa está falando, repete de uma maneira descritiva aquilo que ela falou de um outro jeito. Você procura traduzir, clarear os sentimentos. No fundo, você está estimulando a pessoa a falar, é como se funcionasse como um espelho para ela. E para isso é fundamental que você caminhe em direção aos sentimentos da pessoa e não contra os sentimentos. Então, por exemplo, a criança diz, eu não quero ir para aquela aula chata, que faz de conta que ela está voltando pela escola pela primeira vez. Eu não conheço ninguém, eu não vou gostar daquilo. E a gente vai contra. Não, lá você vai gostar, você vai fazer amigos. O fulano está lá, você vai ver. Não, a escutativa vai na direção dos sentimentos. Quando você usa, escuta e diz, eu estou vendo que voltar à escola depois de tanto tempo, uma escola grande, você não sabe se vai rever os seus colegas, se eles ainda estão lá, quem é a nova professora. Isso dá um frio na barriga mesmo, né? A gente fica meio com medo, diz, como é que vai ser? Será que eu vou gostar? Né? E isso acontece mesmo quando a gente se depara com um lugar novo, com uma situação nova. E depois você vai trazendo, olha, se você não se sentir bem, procura a sua professora, eu vou estar te esperando. Mas você entende que você vai na direção do sentimento? A mesma coisa um adolescente, né? Nossa, eu estou ansioso, ansioso por quê? Você tem tudo que tiver. Não, vai na direção, é mesmo, né? Porque, de fato, você vai na festa e isso gera ansiedade. Então, você vai descrevendo aquilo. A mesma coisa, por exemplo, vai acontecer com qualquer pessoa que você convive, mas para isso você tem que ter claro que falar de sentimentos ruins, entre aspas, eu não tenho que pegar para mim e resolver. A conexão se dá na compreensão do outro.
Então, muitas vezes você pode fazer perguntas. Como que você está pensando? Por exemplo, minha filha outro dia me ligou, eu estava numa reunião para falar sobre o problema do menino do TikTok que ela segue, que fechou a conta, e ela estava bem chorável. E eu falava, com tanto problema no mundo, ela vem... mas é problema dela, esse é o problema para ela. Então é hora de dizer, nossa, o fato dele ter saído abruptamente da conta e você acompanhava tanto tempo, você está chateada, você está preocupada se aconteceu alguma coisa. Então, pronto, bastou. Você não precisa resolver, você não precisa dizer... Né? Eu perguntei, tem algum jeito de você se informar com o que pode ter acontecido? E é isso, bastou. A mesma coisa quando você tem um problema. Quando você tem um problema, não é o outro, você pode usar uma linguagem assertiva, que é, por exemplo, a mensagem eu. Então, a mensagem eu, você vai descrever também a sua perspectiva sobre o problema, sem ameaçar ou atribuir culpa. Então, por exemplo, deixar a porta aberta e o cachorro fugiu, e aí você vai dizer, quantas vezes eu tenho que avisar que tem que fechar a porta, eu estou cansada, porque sou eu que não cuido de tudo nessa casa. Não. Primeiro você vai focar no problema, né? Descritivo. A porta está aberta, o cachorro fugiu, temos que achar o cachorro. Mas depois você pode dizer, por exemplo, se isso está te irritando, que acontece sempre, você pode dizer, várias vezes nós já conversamos sobre a importância de fechar a porta. E eu estou vendo que isso não está dando resultado. E isso tem me cansado muito, porque por diversas vezes nós temos que correr aqui atrás do cachorro. Eu já até recebi multa do condomínio por isso. Vocês têm alguma ideia de como nós podemos fazer para que isso não aconteça, para que vocês lembrem de fechar a porta? Pode ser com tudo, pode ser numa reunião de gestão, quando eu digo, nós combinamos um prazo para entrega, e o prazo é amanhã, né? O prazo já passou, e os relatórios não foram elaborados. E eu fico, quando eu vi que não chegaram, eu já fico irritada e fico cansada, porque eu sei que eu vou ter que virar à madrugada para conseguir terminar esses materiais que vocês vão enviar, para conseguir enviar a tempo, para a área que tem que ser enviada. Então, como nós podemos fazer para que isso não aconteça novamente? Como a gente pode fazer? O que aconteceu que vocês não conseguiram entregar? Porque se fosse antes, quando eu não estudei linguagem, eu já falava assim, não, mas não tem compromisso, né? Não tem responsabilidade. Tudo bem a Camila aqui ficar de madrugada, então você muda a maneira como você se relaciona. Então, só lembrando, ouvir não é pegar para si, é demonstrar reconhecimento pelo que o outro está vivendo e sentindo, é mostrar que se importa. E algo que é fundamental para a conexão, que eu aprendi muito tempo depois, é também expressar o que você sente, expressar as nossas vulnerabilidades, aquilo que eu quero compartilhar, guardando para quem que eu vou expressar, né? Então, dizer às vezes, eu estou muito cansada, para a sua equipe de trabalho, ou dizer para o seu filho, sei lá, papai ou mamãe não está bem, eu tenho me sentido muito ansioso, eu estou vivendo tal problema, isso tem me preocupado, sabe? É mostrar para o outro, guardando a proporção, né? Mas é mostrar para o outro que ele pode reconhecer e acolher o meu sentimento também. Isso não só cria vínculo, como humaniza. Então, ao mesmo tempo, você pode dizer, puxa, que bom que você me ouviu, foi tão bom falar com você. Quando pergunta depois, legal saber que você se importa. Então, ao mesmo tempo em que você pode dizer para o outro, puxa, eu te contei um problema, né? E quando eu te contei, eu vi que você mudou de assunto. Eu vi que você não se interessou. Eu senti, me pareceu a maneira que você reagiu que não tinha interesse. Dar para o outro, muitas vezes, para dizer, mas pera lá, eu também preciso olhar para você? Sim, precisa. Eu esperava isso de você. Então, muitas vezes dizer, eu espero isso de você, também humaniza o outro, porque às vezes o outro não sabe como lidar. Por exemplo, minha filha falava assim, mas mãe, o que eu respondo numa hora dessa? O que eu digo numa hora dessa? E você, muitas vezes você diz, você não tem que dizer. Você pode pegar na minha mão, você pode dizer, estou com você. E outras vezes é demonstrar interesse. Então, você está humanizando e, ao mesmo tempo, ensinando a pessoa a lidar com isso. Nós crescemos, nós precisamos mudar a nossa concepção com relação a ser forte, porque isso afasta as pessoas, inclusive nos sobrecarrega. Além disso, olhando para as famílias, crie momentos prazerosos com seu filho, por mais que ele seja aquele adolescente que só reclama, que não reclama,
Tipo, obrigue mesmo no sentido, obrigar a fazer uma caminhada, né, junto com você, obrigar a fazer algo legal, vamos nós dois lá comer um hambúrguer com batata frita, só nós, mas não é a hora de falar de lição, falar de problema, etc. Não, tem que ser um momento legal, tem que ser um momento que você vai contar coisa, tem que ser um momento que você pode ir vendo as coisas dele do TikTok, você vendo dele, mas um momento de conexão. Então pode ser com o pequenininho, o dia o pai vai para a cozinha só com ele, mesmo que você tenha vários filhos, ninguém precisa de atenção o tempo inteiro, mas todo mundo precisa de atenção exclusiva de vez em quando. Então, por exemplo, assistir aquela série infantil que ela assiste para poder ter o que falar com ela. Então, junto com ela, espera que eu vou assistir com você, né? E ver, mas é um momento de conexão. Então, se você não tiver bons momentos, seu filho não tem o que perder quando você está brava. Quando você está bravo, quando você está chateado, ele tem que perceber que essa relação entre vocês é amorosa, de valer a pena. Agora, se é distante, tanto faz. Então, crie oportunidades de conexão proposital, sabe? Então, isso vale para companheiro, para companheira. Então, de vez em quando, todo mundo precisa de atenção exclusiva e que vale a pena ser cultivado, mas tem que ser momento legal, sabe? Além disso, veja os conflitos não como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de você saber o que você tem que focar na educação do teu filho, porque ele é oportunidade de aprendizagem. Então, por exemplo, minha filha tem muita dificuldade de permanecer em conversas difíceis. Então, quando eu vou falar com ela, ela pega o celular, ela sai, ela responde de maneira agressiva. Então, muitas vezes, antes de conversar com ela de um problema, alguma coisa, né, eu digo, olha, nós vamos falar sobre isso daqui a um tempo. E eu quero que você se prepare, porque eu quero que você olhe para mim, que a gente tem uma postura de diálogo. E a nossa ideia não é uma culpar a outra, mas chegar a um entendimento. Eu vou estar disposta a ouvir a tua perspectiva, mas eu quero que você ouça a minha. Então, quando você de antemão diz, como você diz assim para o outro, escuta, a gente está do mesmo lado nesse problema, mesmo que a gente tenha perspectiva diferente, é como se você sinalizasse antes de começar. Então, botasse os princípios que estão em jogo. Então, por exemplo, o conflito com uma oportunidade, seu filho pode ter dificuldade de regulação emocional. Num conflito, ele é impulsivo, ele é agressivo. Então, você tem que ser firme, olha, nós não vamos conversar enquanto você estiver com um tom alto, mas também não pode ter, né? Então, assim que você conseguir baixar o tom de voz, eu retorno e a gente vai falar sobre isso. Então, veja a oportunidade de aprendizagem, oportunidade dele aprender, por exemplo, se ele mentiu, uma criança, um adolescente mente, para não levar uma dura. E você pode depois dizer, sim, poderia ser que eu ia ficar brava, mas perceber que para você escapar de uma situação, você mente e põe a nossa relação de confiança em risco, isso é sério, filho. Porque numa situação difícil, mas só que lembrando assim, é difícil, mas nós temos uma relação de confiança, de veracidade, você também sabe ouvir verdades, né? Não é se quando a pessoa te conta, você tem um processo, né, de que ele se sente muito mal de ter falado a verdade. Então, lembrando, é por meio da quebra do valor que ele aprende a necessidade do valor. Mas para isso você tem que mostrar a necessidade do valor. E por último, da família, aí eu vou para a escola e já, nós temos que, eu queria trazer uma ideia de sempre a gente pensar, entre aspas, pelo que vale a pena brigar enquanto regra, sabe? Separando aquilo que é moral e convencional, né? Regras convencionais, elas são muito de costumes, né? Jeito que se porta, jeito que se veste, a bagunça no quarto, né? Elas são relacionadas, por exemplo, uma coisa comer com talher. E regras morais, elas refletem bem-estar próprio do outro. Então, por exemplo, um adolescente que ofende é uma regra moral, que agride é uma regra moral, que mente, ele fere uma regra moral, né? Quando ele usa aquela mesma roupa no casamento da tua amiga, não é uma regra moral, é convencional. Então, muitas vezes, deixar a toalha molhada é convencional. Então, muitas vezes a gente briga por tudo. E a gente briga porque xingou o avô, porque pegou a chave escondida e dirigiu no condomínio do carro, né, a chave do carro, porque o quarto está uma zona, porque não quer cortar o cabelo, porque bota o pé em cima do sofá. Pensem claramente que quando a gente, entre aspas, briga por tudo, eles perdem hierarquia do que é importante, do que é valor.
Então, eleja, foque o que é principal. Então, vale a pena, você tem que pensar, será que vale a pena eu brigar por causa do sofá? Será que não é melhor botar uma toalha que ele põe no sofá? Essa toalha está em cima, ele só não pode pegar minha toalha, mas está molhada, deixa a toalha molhada. Então, de repente, as nossas relações, a gente acaba muito cheio de regra, de cobrança de regra, de organização, e lembrando que as pessoas que foram as regras foram feitas para as pessoas e não o contrário. Uma relação que tem muita regra, ela exaure tanto a pessoa que cobra como a relação com o outro. Então, o mínimo necessário e foque naquilo que é principal. Você, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, muitas vezes, para mim, o principal seria ele pegou a chave escondido. Isso não só põe em risco a vida do outro, como a dele, mas e ele ofendeu o avô, não por ser o avô, mas por ofender qualquer pessoa, ou ser ríspido, né? Então, isso aqui, entre aspas, vale a pena energia para chegar e falar, pera lá, isso é grave, né? Vou pensar o que te levou a fazer isso, por quê, como é que... Mas as outras coisas, foi com a roupa tal, não sei se vale a pena. E o mais, conforme eles vão crescendo, você vai negociando e combinando ainda mais. E para encerrar, focando na escola, a escola trabalha essas questões de um espaço de socioemocional, de desenvolvimento moral, de convivência, isso é muito cuidado, que implica em saúde mental, né? Mas é fundamental que, diante desse período, a escola estabeleça, e eles têm trabalhado nesse sentido, um plano de acolhimento, em que é o planejamento institucional de espaços de expressão de sentimentos. Então, uma vez por mês, em todas as salas, ou e mesmo com os profissionais, sempre vale para os alunos e para os profissionais da escola, que seja funcionário, que seja aluno, é o momento em que a gente vai fazer círculos de paz, círculo de sentimentos, em que, guardando as devidas proporções, a discrição, etc., você, por meio de um objeto, eles podem dizer o que tem me feito sofrer, o que eu posso ajudar, o que eu tenho sentido. E isso, quando você faz, é um ambiente todo preparado para isso, as pessoas se conectam uma com as outras, tem um lugar de sentimento na escola. Então, nesse plano de acolhimento, ele pode estar contemplando as assembleias ou rodas de diálogo, contemplando as equipes de ajuda, mas é como se você montasse ações a curto, médio e longo prazo que vão trabalhar essas questões. E essas ações são coordenadas, né? Então, desde espaços de expressão de sentimento, espaços em que eles podem buscar ajuda, relatar dúvida, e espaços de autocuidado. Então, a gente diz que um plano de acolhimento, ele tem papel de prevenção, de promoção e de atenção, que é quando o problema está instaurado. Então, uma crise de ansiedade, um bullying, né? Prevenção das violências, prevenção da saúde mental, prevenção dos preconceitos e promoção do desenvolvimento socioemocional, dos valores, da saúde mental. Então, a gente mais ou menos classifica desde espaços de escuta e diálogo inserido no currículo, né, atividade de expressão de sentimento, círculos de acolhimento, uso das artes, das atividades físicas, da literatura, discutindo essas questões e ressignificando as experiências, mas também a gente entra o apoio entre os pares, que a escola faz muito bem, que é as equipes de ajuda, né, o apoio, porque principalmente com o adolescente eles deixam de pedir ajuda para os adultos, e por outro lado, espaços para lidar com os problemas de convivência, espaços como a assembleia, que são coletivos, espaços de mediação de conflitos, que são, que a orientação trabalha, que são os conflitos particulares na internet, que não são públicos, né? E, por exemplo, o método de preocupação compartilhada, que é o método que você lida quando há agressão, quando há bullying, porque a mediação não dá conta. Então, tudo isso ele fica presente, porque são espaços institucionais de amparo. E algo que eu sugiro chama mapeamento de relações, que o mapeamento de relações é uma estratégia semelhante, mas diferente do sociograma, em que cada adulto da escola ele é responsável por alguns estudantes, porque assim, você vai vendo quem está conectado com o quê, para que não tenha nenhum aluno bege. Aluno bege é aquele aluno que você não lembra o nome, que fica esquecido. Então, esse adulto é aquele adulto que vai dar atenção, que vai chegar mais perto, que vai conversar. Então, você faz um mapeamento de tal maneira que sempre tem um adulto atencioso olhando para determinado aluno, né? E cuidado humildinho, a gente diz, que são os pequenos nadas, o bom dia, o toque, uma palavra, o sorriso, uma linguagem. Então,
Só que ele precisa ser cultivado. Eu vou encerrando essa parte dizendo que o autocuidado é fundamental. O autocuidado, ele implica em se conhecer para saber daquilo que eu gosto, do que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que me gera sentimentos desafiadores. Então, se autoconhecer para poder se cuidar, né? Então, o autoacolhimento, por exemplo, se julgar menos, sabe? Ser mais compassivo, assim, não ter que dar conta, gente. Não deu conta, não tem problema. Não tem problema, sei lá, a louça fica lá. Não tem problema ter atrasado aquilo que não... Sabe? Então, não ser tão perfeito, a casa não precisa estar tão em ordem. Então, aquilo de focar no que é essencial. A autoescuta, o corpo fala. Quantas vezes você não vê... Eu vou para determinadas reuniões, eu já vejo que meu coração dispara. Então, observa teu corpo. Atividade física é fundamental para o equilíbrio, né? E ter uma rotina que nós perdemos muitas vezes de sono, de alimentação, de sol, né? E tomar cuidado com a entrada de informações. A gente começa a entrar em Facebook, Instagram, você já começa a deprimir, tá certo? Então, cuidado com isso. Queria lembrar, principalmente aos profissionais de educação, que a gente, claro, que leva trabalho extraclasse. As pesquisas antes da pandemia mostravam isso. Mas cuidado, que às vezes a gente fica refém do trabalho. Se obriga a ter um tempo direcionado ao trabalho, mas ponha limite. Tem muita outra coisa também, tem muita coisa interessante, ainda mais com esse monte de coisa online, e o que a gente quer fazer, que é participar de palestra, de curso, de não sei o quê, mas analisa o quanto ele ocupa o seu tempo. É interessante, mas não vai falar não, aprender a dizer não vou fazer, porque sempre implica numa certa dedicação, tá certo? Então, avalie se aquelas demandas de ter que comprar, de ter que não sei o quê, de ter que fazer, ela realmente é necessária. A proposta é o que eu vou tirar da minha vida, o que eu vou deixar de fazer na minha vida para não fazer nada. Que seja para ter tempo de não fazer nada, mas tempo para caminhar, ter tempo para ficar com meu filho, ter tempo... Então, como é que eu vou organizar isso? Se obriga na tua rotina a ter uma atividade prazerosa. Se obriga, porque se não obrigar, você vai estar o tempo inteiro trabalhando, cuidando, atendendo, né? Então, o que é prazeroso para você? Desenvolva, por exemplo, se eu não marco viagem de lazer, eu não faço, eu ocupo trabalho, eu me obrigo a fazer isso. Então, que estratégia você tem para lidar com o estresse? Então, como é que você faz? Meditação? Caminhada? O que você lê? O que você faz? Se não tiver conseguindo sozinha, procura ajuda nesse sentido, né? E do mesmo jeito que a gente tem objetivo de realização profissional, coloca também objetivo pessoal, fazer uma viagem, melhorar, sei lá, a corrida, né? Envolver, por exemplo, ensinar meu filho a fazer um acampamento. Então, se coloque objetivos pessoais. Seja também generoso com você mesmo, gente, aceitando as limitações. Sabe uma coisa que eu aprendi? Uma palavra é condição, uma frase é condição limite. Para que você está na tua condição de limite, você não vai fazer tão bem feito. Você não vai poder assumir aquilo que é muito legal, mas que não dá para assumir. Então, aceita a tua limitação, porque se você não respeitar a tua condição limite, você vai sacrificar a tua saúde, a minha saúde, exaustão, e as relações, os momentos de prazer, né, de lazer. Então, outra coisa também, muito cuidado com a necessidade de controle que a gente tem. Nós estamos num cenário de incerteza, filho é caótico, é incerteza, não tem que ter controle. E essa necessidade vai gerar angústia e ansiedade. E, por último, reforça os vínculos sociais com as pessoas, porque tudo é urgência, menos estar com a família, com os meus irmãos. Então, reforça isso, porque a maior fonte de bem-estar e felicidade é a qualidade das nossas relações. Ótimo. É interessante que mesmo no caos, mesmo a gente sabendo da alta complexidade, que a vida não vem com manual de uso, né? Como que técnicas, estratégias como as que você está trazendo, nos ajuda, né, a talvez a agir com um pouco mais de sabedoria, focar naquilo que é mais importante. Muito obrigada, eu espero, quem sabe, num tempo próximo, voltar a conversar com você. Sou eu que agradeço. Muito obrigada.